como que foi o começo? O que que você fazia da vida? Você era um cara que assistia vídeo no YouTube de carro lá dos gringos? Vamos lá. Muita gente, assim, já me conhece, tal, né? O pessoal do Race e tudo mais, mas para quem não me conhece, eu sou um cara que tem uma história um pouco interessante, né? Eu sempre fui apaixonado por carro. Eu sempre gostei de aventura, sempre gostei de esporte. Antigamente eu praticava downhill de bicicleta, freeride, Caraca. essas coisas. Sempre gostei de moto, né? Trilha. Eu sempre fui um cara aventureiro. Mas desde a minha época de moleque, cara mais novo, assim, né? Que eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos, eu era estagiário da Leves. Dobrava, Legal. sei lá, umas 3.000 camisetas por dia, velho. Era engraçado. Põe uma camiseta aqui, vamos ver quem dobra mais rápido, você vai ver só. E certinho, né? Você sabe, Certinho. seu guarda-roupa deve ser um trem doido. Né? Não, hoje eu tirei Porque, folga. nossa, eu dou Você não duas aguenta dobras mais. só já. Até calça tinha que saber dobrar, não sabia dobrar calça na época, né? Uhum. Mas resumindo, eu dei o start aquilo na época por apoio dos meus pais, né? Para conquistar minhas coisas, tudo, ter responsabilidade e ir crescendo. Então minha vida começou meio que tudo daí. Depois que eu saí da Leves, eu sempre fui aficionado por carro, como eu falei para você. Né? Na época não tinha condição, mas independente, não é esse o assunto. Eu comecei a trabalhar na Eurobike, de estagiário. Também entrei como estágio lá. Aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão Preto. Legal. E eu entrei na época na Mini Cooper, de estágio, Legal. né? Aquilo lá para mim foi uma escola. E aí com o quê? Vendas? Era para, assim, auxiliar, vamos dizer. Era para mim entrar do meio-dia às 6, entendeu? Entrava do meio-dia às 6 e, precisa pôr papel na impressora, coloca aí, Ali, entendeu? Era o Coringa. Tipo assim, faz qualquer coisa lá. Beleza. Mas também nunca vou esquecer o primeiro dia que eu cheguei, viu, cara? Primeiro dia que eu entrei lá, só pra você ter uma ideia, meio cortando, né? Tava chovendo muito, muito mesmo, e começou a pingar água do teto. Só que nesse dia tava o meu chefe, né? O gerente da loja e o diretor acima. Pô, véio, o cara já... Aquela aguaceira assim no chão. Pega o cara pra limpar. Estagiário tem que se... Pega o rodo, limpa lá, né? Eu falei, beleza, baixei o rabinho, fui lá na hora, né? Limpei e tal. E dei o start, né? Só que eu sempre fui um cara que sempre teve vontade de crescer, esperança, lutar e ir atrás dos meus sonhos. Isso é de base, de família. De família que eu fui criado, tem a minha crença, eu aposto nisso e vou até o fim. É pra cima. É pra cima, eu não perco tempo, não. E eu queria começar a ser enxergado lá dentro. E para fazer isso, eu comecei a conquistar meu espaço no sentido de que estudei sobre os carros, falei, cara, me dar uma oportunidade de fazer uma venda, não precisa receber comissão, entendeu? Deixa eu só fazer o que eu gosto, até, né? Beleza. Resumindo a obra, fui conquistando. Irmão, comecei a abrir a loja. Então era da meio-dia às 6, eu comecei a entrar às 8 e fechar. 8 às 7. Já era uma responsabilidade diferente para... Isso. Então, já mudou a responsa, trabalhava de sábado, também tinha que entrar, acho que era às 8h30, às 2 da tarde, às 14. Então, trabalhava todos os dias lá, mas eu fazia o que eu amava. Então, para mim, independente do sacrifício que às vezes que eu tinha que fazer ou não, eu estava buscando aquilo como um aprendizado. Aí foi passando um tempo, né? Às vezes eu desanimei e tal. Falei, mãe, eu ganhei um pouco. Era um salário de estagiário, eu não ganhava nas vendas comissão e nem pelo tempo trabalhado. Então... Você já se sentia que você estava melhorando ali. Muito. Então, eu já estava ali. Vamos dizer, passou um ano e meio, eu já estava lá, tipo, todo dia abrindo a loja, fechando a loja. Com responsabilidades. Eu colocava os carros lá para fora, já estava vendendo o carro, então eu já vendia, eu tinha minha carteirinha de cliente, comecei a fazer um grande relacionamento lá dentro, peguei isso uma grande oportunidade. Na época, eu me esforcei bastante nisso, né, para eu ser enxergado, porque eu queria ser efetivado. E aí, uma época, assim, eu não estava sendo efetivado, estava esforçando, acabou dando uma desanimada, assim, sabe? Mas aí eu falei, desmotivei, mas independente, eu falei, mãe, e aí? Pô, tô chateado e tal, né? E pedindo a opinião da mãezona. O que você acha? Meu filho, você nunca olha para dinheiro. Foca sempre no seu melhor. Que uma hora você vai ser reconhecido. Beleza. Meti marcha, irmão. Continuei lá me esforçando, trabalhava de final de semana, vamos embora, vender. Aquela pressão, eu já tinha pressão já de chefe em cima com metas e tal, né? Tem que vender tantos carros por mês. Eu já tinha parceria com o Marcelão, que trabalhava junto comigo de vendedor. Era só nós dois no fim, ficou. O cara puta parceiro. Inclusive meu ex-chefe também, né? O Leozinho. Esse cara foi minha escola, aprendi muito com ele. Nunca vou esquecer, né? Fui efetivado,
Mas aconteceu que ficou 3 meses, na época de 2012, 2013, deu uma corta de custos lá na Apple. Não lembro o que aconteceu direito, cara. E mandaram várias pessoas embora, e eu fui um deles. Beleza, eu nunca pus os caras num pau, tranquilo, segui minha vida. Minha mãe falou, beleza. E eu levei aquilo como realmente um aprendizado, onde eu aprendi, foi uma escola para mim, de maturidade, de responsabilidade, de crescimento, né, E você tinha pessoal. o quê? Uns 20 e poucos anos? Eu tava com 20, 21 anos, por aí, isso. Tava na flor da idade. Mas nesse meio tempo, o meu pai, ele também já é um cara que sempre trabalhou sempre foi funcionário também, né, gerente, essas coisas. Na época ele trabalhou na GC Lever e tal. A gente tinha uma condição muito boa quando eu era moleque, bem antes, né, isso criança. E aconteceu que também com a idade, eu acredito que a empresa foi mandada embora e a gente passou por algumas dificuldades, né, da vida, financeiramente falando. E aí ele sempre lutou para crescer pela família e tal, e vão para cima, né? Sempre crendo, e alguma coisa acontecer e foi buscando, né? Abriu uma loja na época da Vivo, que era para vender linha corporativa. Tinha até uns clientes aqui de Franca até, né? Eu vinha com ele, molequinho novo, tal, queria aprender a trabalhar. Acabou não dando certo, fechou. Beleza. Aí veio mais umas dificuldades financeiras e ele abriu, resumindo para vocês assim, uma corretora de seguros, né? Isso logo quando eu entrei na Eurobike, a gente até discutiu, eu entro com você ou eu entro na Eurobike? Aí meu pai falou, não, vai fazer o que você gosta. Trabalha, mexer com o carro. Caraca, tava num momento que seu pai tava começando a empreender, um negócio tipo que assim, tinha futuro, mas... meu pai nunca foi empreendedor, sempre foi funcionário, então tudo aprendizado na vida. Abriu uma, não deu certo, aí entrou na corretora e começou a vingar. Eu saí da Eurobike, depois que eu fiquei lá 2 anos e meio, 3 anos, e aí eu já entrei com ele. Só que eu entrei, cara, com um cara que já teve chefe na tua cola, meta. Então ali eu aprendi muito, peguei uma carteira de cliente. Você mudou de lado, né? Eu peguei uma carteira de clientes gigantesca, onde eu vendia os carros e, então eu tinha vários contatos para vender seguro para os caras. Começou o network ali. E dali foi o network, então aquilo para mim, por isso que eu nunca reclamei e foi uma escola, foi tudo um aprendizado, né? Lógico que quando você é moleque novo, você quer sair, precisa de um dinheirinho, né, tal, na época foi um pouco frustrante, né, por causa de falta, em questões financeiras, né, mas hoje eu mais velho entendo tudo o que eu passei e para mim tudo valeu a pena. Eu nunca olho para trás e vou reclamar do passado, entendeu? E o Race 100, quando que entra? Aí é que tá o X da questão. Você fala assim, agora isso aqui é minha Irmão, vida mesmo. Nessa época, só para vocês entenderem um pouco da minha história, né, o que eu passei, um pouco lá atrás e tal, mostra muito de onde eu sou hoje, onde eu cheguei hoje, né? E que não é onde eu vou ficar. Eu ainda vou subir mais, que é o... Você tem planos eu aí tenho pra muitos continuar. planos futuros aí, né? Eu acredito muito nisso. Então, dali eu entrei pro meu pai com a corretora, vendi alguns clientes, comecei a crescer. E foi dali que eu sempre fui aficionado com o carro. E tudo surgiu quando eu queria ter um Jetta TSI 2.0, 200 cavalos, 1313, branco interior bege. Vixe, tava especificado. Menos de 30 mil Aí quilômetros. se aparecesse um desse aí com banco preto. Não, a questão é o seguinte, irmão. A questão é o seguinte. Não era aquele. Não era pra ser. Você vai entender onde eu tô chegando, né? Por que surgiu o canal Race 100 200? Eu preciso passar isso pra vocês. Cara, eu tinha esse sonho, né? E eu, na época, não tinha condição. Fui mandado embora, tal. Eu não tinha dinheiro. Eu falei, o que eu vou fazer? E comecei a vender seguro e tal. Ganhar uma comissãozinha, 100, 150 reais, tal, que repassava. E beleza. Começou a caminhar, a corretora do meu pai, ele começou a ir bem, a gente trabalhou juntos, formou uma equipe e a partir daí eu comecei a ficcionar com o carro. Falei, cara, eu quero ter um carro. Meus amigos todos tinham. E na época começou muita galera a ter Jetta e tal, os Jetta Turbo e tal. E, cara, eu tenho que ter um carro desse. Mas eu tô te falando assim, coisa que passou anos, tá? E eu não... Chega uma época que eu não tinha condição de ter e era só para um milagre. E eu comecei a quase entrar em depressão, para você ter noção. Que era muita vontade mesmo, eu era maluco por carro e eu queria ter um carro turbo. E eu realmente não podia, olhando para o mundo natural, né? Resumindo a obra, eu peguei um dia e comecei a procurar o carro na internet, né, na web e tal, e achei um do jeito que eu queria, peguei, imprimi e coloquei no meu guarda-roupa. Falei, eu vou ter esse carro, velho. Você é tipo aqueles jogadores norte-americanos lá, acreditar, não. Sonho eu quero que esse carro, um tetinho, eu nunca vou esquecer, irmão, porque era um 1313, branco interbésico, menos de 30 mil quilômetros com tetinho. Eu olhava o valor, eu falava, não dá, né?
Mas tava lá. Tava na sua lá, visão. mas eu olhava todo dia de manhã e eu falava, eu vou ter esse carro. A esperança nunca morre. Vou acreditar, vai acontecer de algum jeito ou de outro, não sei como. Eu não posso, é impossível, mas eu vou ter esse trem aí. Aí, beleza, cara. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, comecei a ficar doente, né, por causa da cabeça, porque eu comecei a desmotivar com a vida. Porque eu não tinha realização de sonho meu e Vai subir vou pra ficar cabeça. trabalhando, sei lá, eu não sei, cara, eu fiquei um pouco maluco na época, ainda mais jovem, né, moleque novo, aquela ânsia e tal, e beleza. Um certo dia eu comecei a pesquisar o carro, e eu lembro certinho, eu tinha 30 mil reais guardado, que era da época da Eurobike, da época da Leves, tudo o dinheirinho que eu trabalhei a vida inteira, ali durante uns 5, 6 anos. Tava guardadinho. 30 conto. Eu achei um na OLX, branca, interior bege, 200 cavalos, do jeito que eu queria, menos de 30 mil quilômetros. Tava lá no Aí eu falei, puta que pariu, velho. É ele. Peguei e mostrei meu pai. Pai, olha esse aqui, me ajuda, não sei o que, pai, é esse E era carro. quanto, você Eu vou lembra? dar 30 conto, me ajuda com o resto. O carro era 62. Nossa. Era o dobro, faltava 32, Você né? viu o resto que era mais o É, que você aí, tinha. irmão, aí eu entrei em desespero, eu comecei, pai, pelo amor de Deus, ajuda eu, me ajuda se não tem. E meu pai não tinha. Realmente ele não tinha, mas eu comecei a visionar que tinha, que ia dar certo, que nós ia resolver. Aí tava lá, carro com consórcio no carro, né? 60 parcelas, ou 48 parcelas, faltava de 350 reais ou 500 reais, alguma, 380 reais. Aí eu falei, e a entrada era 30 mil. Aí eu falei, puta merda, eu tenho 30 pau. Pai, pelo amor de Deus, eu consigo pagar 350 reais por mês pra ter esse carro. Consigo. Beleza. E conseguia mesmo. Você tava na Conseguia. vontade. Conseguia. 350 conto ia dar tudo que eu tinha, ficar zerado, mas eu ia conquistar o negócio e ia começar o projeto que eu queria. Resumindo, a hora eu liguei pro cara. Falei, irmão, eu quero o seu carro, esse carro é meu. Aí eu falei, é teu? Então tá, então vamos transferir o consórcio. Eu não tinha nome, nem meu pai. A gente não, nome sujo. Né? Putz, cara. Puta, cara. Só tem BO até agora. Só né, que você tá BO, falando. cara. Mas eu tô te falando assim, pra você entender onde que eu cheguei, o que que aconteceu, né? Pra vocês entenderem um pouco da história. Resumindo a ópera, irmão. Eu criei naquilo, aquilo foi para acontecer mesmo assim, um milagre na minha vida. Eu considero um milagre, eu creio, cada um tem a sua crença, independente disso, né? Eu acreditei naquilo e aquilo foi para eu aprender alguma coisa. Eu acho que tudo na vida serve pra gente aprender um propósito Com certeza. pra gente, né? E pra gente ajudar um próximo, ou passar pra outra pessoa, ou independente disso. A vida é pra gente aprender. Cara, eu liguei pra esse cara e falei, irmão, tentei no meu nome, tentei no meu pai, liguei para amigos, fecharam as portas, não queriam passar os nomes, né? Liguei para outros amigos, tentei, não consegui, o negócio só volta. E aí, o cara aguardando. O cara aguardando. Aí, em vendedor- vez de desistir, minha mãe falou, filho, se for para ser, vai ser, é de Deus. Né? Falei, beleza, acalmei meu coração, tal. E aí eu liguei pro cara, falei, cara, é o seguinte, não tenho nome para passar, eu tenho uns 30 mil para te dar, eu posso ir pagando no teu nome? O cara fechou, velho. Mentira. O cara é de São Paulo, sei lá, ali perto de São Paulo. Nunca me viu na vida. E até meu pai duvidou um pouco, né? Foi meu pai lá buscar o carro. Chegamos, conhecemos o dono, deu simpatia. Peguei o carro, fizemos um termo de gaveta lá no cartório, Tá assinamos a brincando, mão. O cara aceitou, levei o carro Você embora, voltei realizou com o cara. seu sonho Irmão, eu nunca vou informalmente. esquecer que aquele dia foi um dos dias mais felizes, assim. Você foi buscar lá em São Paulo. Você tava em Ribeirão. Foi eu e meu pai pra lá. Caraca. Nós dois trocando ideia. Foi aquela emoção e, cara, a partir daquele momento eu comecei... Você fala que você até brilha os olhos, né? Puta, cara, é porque... Putz, dá pra Não, ver que chega a me emocionar, Que assim, loucura. de E isso verdade. faz quanto tempo, mais ou menos? Isso foi quando eu tinha uns 25 anos, tô com 31, uns 7, 8 anos atrás. Caraca, cara. Daí tudo começou, irmão. Aí, mas aí você comprou um carro porque era um sonho de jovem. Era um vamos falar sonho assim. de que eu sempre Ou seja, queria ter um carro daquele, tipo um carro turbo Então, e tal, mas- porque um sonho de moleque novo. Mas você tinha na sua cabeça que você ia criar um negócio Então, com isso ou não? Aí é que tá. O Jetta, na época, era um dos melhores carros pra gente se preparar, fazer remap, pôr escapamento, esses negócios, ganhar potência fácil, né? Tá. E aí, por isso que eu queria nesse carro. Depois começou a entrar a saga dos GTI, até explico depois pra vocês. Beleza, então esse era meu propósito, pra ter o carro, de curtir, acelerar, e era meu prazer, né? Eu tive o carro e começou tudo daí. Eu comecei, a partir desse momento que eu tinha um carro, investir no carro, eu comecei a juntar uma grana, comprar escape e tal, essas coisas. Eu pesquisar vídeos no YouTube, no sentido de tempos, eu fui muito curioso nesse sentido. Então, eu sempre gostei de saber o tempo dos outros carros, com outros remaps de outras marcas no YouTube.
0 a 100, o 100 a 200, né? Já já eu explico sobre o race 100 200. E essas coisas. Aí, assim, no Brasil, eu não achava nada de conteúdo parecido, entendeu? Só gringo. Eu só tinha que procurar na gringa, porque quando era um conteúdo em relação a tempos, mais focados, destinado a essas informações, tá? Não tô falando que só tem porcaria, tem muito canal bom, mas eu acho que cada um com seu propósito. Eu começou a vir uma ideia na minha cabeça, entendeu? Eu falei, velho, eu vou fazer um canal igual os gringos, vamos dizer assim, sério aqui no Brasil, onde a gente vai falar, vai ser bem específico, eu vou falar sobre os carros e vou medir os tempos e vou falar, ó, o carro é isso e ele faz isso. Fechou. Ponto. E já começou a viajar no sentido, vou procurar patrocinador, vou tentar ganhar grana disso e vou fazer um negócio. E vai viver disso. Exato, aí eu comecei a acreditar, né, e comecei a buscar e ir atrás, né, resumindo a ópera, é praticamente isso. Aí do Jetta, eu saí, foi um outro milagre, eu parti para uma BMW M135, foi de um cara lá de Fortaleza, aí depois Você saiu daqui, foi lá em Fortaleza buscar o carro? eu busquei um outro carro novo, né. Aqui, cara. Aí o YouTube, a ideia do YouTube veio antes dos eventos. Mas os eventos começou depois, né? Então, o que acontece? Eu criei o canal no YouTube, na marra ali, comecei a pesquisar, não entendia nada sobre isso. Eu só assistia vídeos mesmo, né? E comecei a entender melhor. Eu sei que para você começar a crescer mais, até monetizar, precisava de 1.000 inscritos e eu acho que 30 mil horas de visualização de vídeo teu, né? E aí eu comecei a produzir conteúdo, né, de carros e postando tempo e falando dos carros, né? Na época eu nem falava, eu não apresentava nada, eu só escrevia a legenda. Você mostrava o vídeo e... Tipo assim, botava as imagens do carro com a legenda. O que era? Cara, sei lá, eu acho que eu não sei. Hoje tá aí metendo começou a formalizar assim, começou a vir inscrito e todo mundo começou a comentar. Você tem que começar a apresentar, velho. Você quer bombar, você tem que começar a apresentar. Aí eu metia a cara. Você não aparecia e não falava não, isso? eu só filmava o carro com uma GoPro emprestada 5 do meu amigo Batata aqui de Batatais. Pegava a GoPro, fazia os vídeos em volta do carro, escrevia a legenda. Caramba, e postava os tempos e o que o carro tinha, entendeu? Era praticamente assim que eu comecei. Começou a vir inscritos. Já comecei... Irmão, só pra você ter uma ideia, eu já tinha muito relacionamento. Tudo surgiu hoje. Hoje, a maioria dos carros que eu gravo é por relacionamento que eu tenho. Então, tudo já começou a surgir. Por isso que eu falei pra vocês, desde a época lá de trás, da Eurobike, já conheço muita gente. Porque você já tinha contato com os caras que tinham os carros legais. Então, né? eu tenho um bom relacionamento. Veio tudo daí de trás. E aí, daí eu fui surgindo novos relacionamentos, é lógico. Então, pra você ter uma ideia, o primeiro carro que eu gravei foi uma BMW M5 Performance Pack. Tipo, era lançamento em 2019, 2 anos atrás. 2 anos e pouquinhos atrás, né? Isso foi 2020. Então, era um carro já de praticamente 800 mil reais, era tipo um canhão da BMW. E quem foi esse cara, o dono desse carro? Como que foi? Um grande amigo meu, Luquinhas. Mas ele era cliente seu? Ele não era cliente, ele formou na amizade que eu já tinha, assim, aqui. Que eu sempre conheci muita gente, por conta que até DJ eu já fui, tá? Na época eu tinha 18 anos, então. Putz, cara, você tem quantos anos? 82? 31. A gente passou por uma fase aí, velho. Você já bebeu muito. Inclusive o Thiago, ele era DJ, você sabia, né? Ah, é? O Thiago já era DJ. Tocava onde o homem? Não sei, mas ele ia nas festas top aqui da região, cara. Ô, louco. Na época tinha bastante festa, né? Ele tava precisando de uma renda extra, né? Aí ele foi empreendendo... Não faz. De DJ. É tipo eu mesmo, isso aí. Entrava pra ganhar uma bebidinha ali. Pra quem não sabe, o Thiago, ele é fã do conteúdo aí do Race. Inclusive, acho que ele foi aqui na São Joaquim, né? Foi, então. Aí a gente fez o primeiro evento, foi ano passado, em julho. E a gente fez a segunda edição agora em abril. A gente tá indo pra terceira edição, que é agora 24 e 25 de setembro, evento de meia milha. E qual que é o foco? A corrida da meia milha que eu te passei. E eu não quero só fazer uma corrida, então eu estou organizando para público ir assistir também, e eu quero fazer uma feira automotiva. Top. Então é onde vocês vão entrar com um caminhão para expor as ferramentas, vai ter uns 12, 14 stands lá, expondo as suas marcas, produtos, vai ter exposição de carros antigos, né? Aqui em São Joaquim da Barra. Em São Joaquim. Então eu tô levando uma série de coisas pro público assistir, interagir, curtir o rolê. Pra esse ou pro próximo ano? Não, esse ano. Esse ano Daqui ainda? 2 semanas. Eu não sei se é sábado ou não. Com o evento de exposição e tudo mais vai ser agora? É. Caraca, e como que tá o preparativo disso? Poxa, não sei nem como é que eu tô aqui. Daqui eu já vou resolver outras buchas.